Estão com a lição ainda não? Mas o pastor está imprimindo, irmão? Está imprimindo, Ana? Você é? Dá uma olhadinha lá para mim. Já começou? Tá rolando? Fala, galera do meu canal, se inscreva. Não é assim que fala? Deixe seu like, compartilhe, né? Se inscreva no canal. Hoje é tudo tecnologia, né, meus irmãos? Então você que está em casa aí, se inscreva no canal da igreja, esteja acompanhando aí as atividades, né, da nossa igreja, participando conosco virtualmente também, né? Mas presencialmente também é melhor ainda, né? Estar junto aqui aprendendo, podendo perguntar, compartilhar, também é muito bom. Tá passando lá certinho? Dá, né? Deixa eu dar uma cara. Aí, maravilha. Tá trazendo? Amém. Vamos estar orando então até já está chegando a nossa lição. Vamos orar, agradecer ao Senhor Deus por esta manhã, né, por este estudo. Esta manhã eu quero ser bem prático, bem rápido. É uma coisa muito rápida hoje mesmo, que é uma introdução, né? Introdução ao Novo Testamento. Então o nome já fala, introdução. É coisa rápida, sem muita enrolação e direto ao ponto para a gente entender. Mas vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais uma manhã. Nós estamos aqui para aprender mais da Tua palavra, ó Pai. Para aprender os ensinamentos que essa lição tem para hoje, ó Deus. E a escola dominical, ó Pai, tem sido a maior escola do mundo, essa maior escola do mundo, que vem nos ensinando, não é de hoje, ó Pai, mas anos e anos, até décadas, ó Pai, que vem ensinando o seu povo a aprender mais da Sua palavra, a aprender mais dos seus preceitos. E é por isso que nós te glorificamos, e é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos te louvar e te engrandecer e aprender a sermos fiéis à Tua palavra, ó Pai, a entender verdadeiramente a Tua palavra e aquilo que ela quer nos passar, ó Deus. Esta é a nossa oração nesta manhã. Amém. Amém. Então hoje nós vamos dar a introdução ao Novo Testamento. Eu quero começar perguntando então para os irmãos que o primeiro ponto que nós vamos estudar hoje é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual que é mais importante? O Antigo ou o Novo Testamento? Qual que é mais importante? Qual que é, Vânia? Os dois é importante? Minha irmã, o que você acha, minha profeta? Isso. E muitas vezes nós vemos pessoas questionando isso, né? Falando, perguntando qual que é mais importante, qual que é que tem mais peso, né? E a pergunta que eu faço é o que é mais pesado, né? Uma tonelada de lã ou algodão ou uma tonelada de ferro? O que é mais pesado, Vani? Uma tonelada é uma tonelada, né? Seja de algodão, que é algo leve, né? Ou de lã, ou seja de ferro, que é algo pesado, né? Então, é a mesma coisa, né? É o mesmo peso, né? Então, o Antigo e o Novo Testamento é o mesmo peso. Os dois têm a sua importância. Eu estudando, né? O estudo de hoje, eu achei interessante isso, né? E quando nós vemos uma composição, a Bíblia é uma composição, né? É uma composição de livros. Quando nós estudamos, né, como foi criada a Bíblia, nós vemos que Bíblia significa bíblios, né, que é tipo uma biblioteca com vários livros, né? Então a Bíblia, ela é uma composição com vários livros, né? Nós tem o livro de Gênesis, né, Êxodo, Levítico, Números, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então é uma composição, né? Que levaram anos para ser criada, né? Às vezes nós achamos que foi criada do dia para a noite, que Deus só mandou a Bíblia para nós pronto. Não foi assim. Ela foi criada através
né, desses escritos que foram achados e foram sendo compostos o cânon bíblico, né, se chama cânon. Cânon é vários livros, né, são livros que as pessoas escreveram, né, esses escritores, e eles foram criando a Bíblia. E antes de nós se aprofundar nesses aspectos introdutórios, né, nós temos que entender importantes fatos e correlações entre as duas partes da Bíblia. E para se compreender o Novo Testamento é imprescindível conhecer o Antigo. Então, como eu disse, é uma composição. Quando nós vemos uma música, ela há uma composição, né? Ela tem início, né? Na introdução que fala também. Tem, né, o pré-refrão, o refrão, não é assim? E o refrão, não é assim, irmão? E depois vem com a parte final da música, né? Ou às vezes acaba no refrão também, né? Então, nós vemos que é uma composição. E talvez se você pegar só uma parte da música, talvez você não vai entender toda a composição. Vai entender? Talvez, Wander? Você pegar só o refrão e não pegar a introdução? Ou o pré-refrão? Não, né? E é a mesma coisa na Bíblia. Às vezes, se eu pegar só um livro, talvez eu não vou entender o que aquele livro está falando. Por quê? Porque é uma composição. E talvez para mim entender um livro, eu vou ter que ler outro livro. Então, eu vou ter que pegar... Então, às vezes, para mim entender o Novo Testamento, eu vou ter que conhecer o Antigo Testamento. E nós vemos muitas pessoas falando isso. Não, o Novo Testamento é melhor do que o Antigo, né? Porque o Antigo Deus é um Deus irado, né? Um Deus bravo, um Deus que praticava muita justiça, né? Ou até, né, que matava o seu povo. Nós vemos, né, pessoas falando isso. Parece que no Velho Testamento nós temos um Deus bravo, né? Um Deus irado. Já no Novo vem a graça, né? Um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E as pessoas realmente, às vezes, tratam a Bíblia dessa forma, né? Como se o Novo Testamento fosse algo ruim, a parte ruim da Bíblia, e o Novo, a parte boa. Mas só que nós temos que entender que não. Que as duas partes é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Talvez possa se revelar de novas formas, né? Que ele se revela dia após dia ainda para nós, né? Mas só que é o mesmo Deus. E o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Não é que ele mudou, não. É o mesmo Deus. Então nós precisamos entender isso. Então, qual que é a primeira parte da Bíblia? Ela descreve Deus como? Quando nós olhamos para Gênesis, como que Deus se revela ali para nós? Como que ele se revela? Como Criador. Como Criador. O que nós vemos Deus criando ali em Gênesis? O que Deus cria? O que cria, meu irmão? O que Deus cria em Gênesis? Pode responder, irmão. A água, isso. Adão, Eva, né? Criou também os seres humanos. Então nós vemos que no Velho Testamento, logo no começo, Deus ele se revela como Criador. Como Criador de todas as coisas. Tudo que nós olhamos, Deus criou. Talvez a gente fale assim, não, mas isso aqui quem fez foi o pedreiro, né? Hoje, né, o povo fala assim, não, mas quem fez o carro não foi Deus. Quem fez essa cadeira não foi Deus. Quem fez o celular foi Deus. Deu sabedoria, mas só que deu matéria-prima. Também, não é verdade? Porque tudo nesse mundo que nós olhamos precisa de uma matéria-prima. E a matéria, quem que deu? Deus. Né? Para o seu carro, precisou de matéria-prima? Para tudo na nossa vida, né? Para tudo. O papel vem da onde? Da árvore, né? Da árvore. Então, tudo vem da... Deus, ele dá esses recursos para os seres humanos. Né? A gente vê hoje tantas obras, né? Tantas coisas, e a gente fala, meu Deus... Né? E as pessoas falam assim, quem fez isso foi o engenheiro de tal, foi, né, o construtor tal. E as pessoas falam assim, não foi Deus não, quem fez isso aí foi o homem. Quem fez isso aí, né? Muitos ateus falam isso, né? Olha só as criações que o homem faz, é muito maior do que as que Deus fez. Não, mas só que quem dá a sabedoria é Deus. Quem dá a matéria-prima é Deus. Quem dá tudo para nós é Deus. Não é o homem. Então nós vemos que desde o início, Deus ele se revela como Criador de todas as coisas. E ele é sustentador de todas as coisas e a sua relação com o povo de Israel. Né? Então nós vemos também que ele, na primeira parte, Deus ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E nós vemos também a relação dele com o povo de Israel. Né? Porque nós vemos que no Velho Testamento havia salvação ali, não que não havia para outros, mas nós vemos que especificamente o povo de Deus era o povo de Israel, não é verdade? Que era o povo querido, né, de Deus. Era o povo de Israel. Conforme ele quis, conforme a vontade dele. Foi o povo que ele escolheu. Não foi? Ponto final. Então, ali,
nessa primeira parte é Criador, se você quiser anotar aí. Então nós vemos que a primeira parte da Bíblia descreve Deus como Criador. Anota aí, Ana. Criador. Quem tem caneta? Não tem ali, ó. Cadê? Tem caneta aí, mãe? Tá. Então, para nós anotarmos todos os pontos, o primeiro ponto, então, a primeira parte da Bíblia descreve Deus como o nosso Criador, o Criador de todas as coisas e sua relação. Segundo, então, o primeiro ponto é Criador aí, nesse primeiro espaço, e o segundo, sustentador de todas as coisas e sua relação com o povo de Israel. Então, nós vemos que aqui começa então o cânone bíblico, né? o cânon bíblico. E vamos ver agora então um pouco da teologia do Novo Testamento. Então, no Velho Testamento nós vemos que Deus ele se revela, né, como Criador, como, né, aquele que fez todas as coisas. E até hoje, né, irmãos, eu gosto muito de acordar pela manhã e olhar o céu. Eu gosto de olhar, né, o sol quando ele está nascendo, à noite também quando está escurecendo. Eu gosto de admirar a paisagem quando eu estou na roça, né, quando eu estou no meu trabalho. Quando eu vou passando assim, né, que a gente anda muito, né, pelos lugares, nossa, eu fico admirando aquilo. Eu falo, meu pai, olha que beleza essa criação, essa natureza, né? E quando nós olhamos para a natureza, nós temos que admirar realmente, sabia, Divande? A gente tem que olhar para aquilo, olhar para Deus e falar, meu pai, isso é a revelação de Deus. Deus, ele se revela através da sua criação. Ele se revela através, nós olhamos esses mares lindos, né, essas praias lindas, né, essas grandes coisas, essas florestas, né, quem gosta também de floresta, né, de mata. Nós olhamos para aquilo e falamos, meu pai, é só o Senhor mesmo para fazer, o homem nenhum poderia fazer aquilo. E aquilo também é a revelação de Deus. Deus ele se revela através da sua criação. E na teologia do Novo Testamento, a gente já vê algumas doutrinas, né, que vêm, né? Mas só que a construção do Novo Testamento, como eu disse, ela está vinculada ao Antigo. E ignorá-lo constitui-se em grande falha para uma teologia bíblica. As doutrinas principais são a salvação, que nós vemos, né? A regeneração, justificação, expiação pelos nossos pecados e a ressurreição, bem como todas as demais, elas podem ficar comprometidas sem considerar o saber teológico do Velho Testamento. Então, no Novo Testamento, nós vemos que já parte mais para esse lado, né, de falar sobre a salvação através do quê? Da graça, né, pela fé, não pelas nossas obras. Nós também vemos bastante da regeneração, da justificação e da expiação pelos nossos pecados. Porém, como eu disse, tem muita gente que pega só o Novo Testamento e fala, olha só, eu não preciso do velho, eu preciso só do novo, que é ali que fala sobre a graça, sobre a salvação pela fé. Muita gente ignora o Velho Testamento. Eu vou falar de mim, eu também. Eu só gostava de ler o Novo Testamento quando eu me converti. Eu não gostava de ler o Velho. Eu ia para o Velho, parece que não tinha graça nenhuma. Já aconteceu isso com alguém aqui? Quando você começa a ler o Velho, aí você pega, né, aquela... principalmente ali em Crônicas, você pega Crônicas para ler, meu pai do céu, né? Vem lá aquela, né, família, né? Vai falando de uma família, de outra, você começa a ler aquilo. Depois você vai para outro livro. Parece que é cansativo, mas não é. Por quê? Porque a gente às vezes não tem um hábito de leitura, às vezes a gente, né, não se aprofundou naquele livro. Mas só que hoje eu leio o Velho Testamento, nossa, eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. E hoje nessa fase, é porque muitas vezes, né, nós estamos numa fase que a gente gosta mais do novo, do velho. Hoje eu estou preferindo até o velho. Pra vocês verem. Eu nem gostava de ler o velho, mas hoje eu prefiro ler o Velho Testamento. Não estou falando que a gente tem que ter uma preferência, né? Falar assim, ah, não gosto do novo. Não. Estou falando que eu gosto, hoje eu estou lendo mais o velho. E eu comecei a ler Gênesis, estou lendo ali a história, né, de Abraão, Isaac, né, Jacó, José. Agora eu comecei, nossa, a história de José, ali no Egito. É uma história assim que você fica apaixonado por aquilo. Você vê as atitudes daquele homem, o que ele fez. Foi vendido, né, pelos irmãos. Mesmo assim, né, ele nunca blasfemou contra o Senhor, ficou 2 anos na prisão e continuou sendo fiel ao Senhor. E Deus dá o que a ele? O governo. Deus dá o governo a ele. E aqueles irmãos dele que fizeram mal a ele, depois ele retribui com mal? Não, né? Com o bem. Olha só, isso é graça, meus irmãos. Isso é graça da parte de Deus. E muita gente vem falar que a graça só tem no novo. Não. Nós vemos a graça de Deus se abundando também ali no Velho Testamento. Sobre a vida de José, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Josué.
Então nós vemos que a graça de Deus sempre esteve junto com o seu povo. Tem muita gente que fala, não, a graça, né, vem através de Jesus no Novo Testamento. Vem realmente. A graça vem sobre o Filho de Deus. Mas só que a graça sempre esteve com esses homens. Sempre esteve com esses homens. Né, quando nós olhamos também ali para os profetas, né, Deus sempre esteve com eles. Sempre houve salvação, sempre houve regeneração, sempre houve justificação, expiação, ressurreição. Nós olhamos para Davi. Davi, um homem que pecou, houve graça da parte de Deus para com Davi ou não? Houve. Não tem como nós falar então que, né, muitas vezes a gente pega só o Novo Testamento e fala, não, o Novo Testamento é cheio de graça, o Velho não, mostra um Deus ruim como? Olha para Davi, olha para Salomão, um homem também que pecou contra o Senhor, né, que as suas mulheres levou a adorar outros deuses. Mesmo assim, Deus se compadeceu. Sansão também, um homem que corrompeu seu coração, porém no final de sua vida ainda Deus derrama sua misericórdia sobre ele. Então nós temos que parar de falar assim, não, eu gosto só do Novo Testamento porque ele é cheio de graça e o Velho não. Muita gente fala que o Velho Testamento é o testamento da lei, né? Da lei, né? Que é cheio de lei pra gente e tal. E o Novo Testamento é o testamento da graça. Por isso que muita gente fala assim, não, gosto só da graça, né? Do Novo Testamento. Não. Quando nós pegamos o Velho Testamento, ele é cheio de graça. Aí tem um pastor que fala, né, tem um livro chamado Lei e Graça. E ele fala, a lei de Deus, ela é graça para o seu povo. É graça, por quê? Porque a lei, Deus, quando ele cria a lei, ele quer o bem ou o mal do seu povo? Ele quer o bem. Então a lei é graça, irmão. Tem gente que quer ficar separando, não, a lei é ruim e a graça é boa. Não, a lei é a graça de Deus. A lei não é porque ele é ruim, é porque ele é bom. A lei não é porque ele quer o nosso mal, é porque ele quer o nosso bem. A lei não é porque ele quer nos destruir, é porque ele quer nos preservar. A lei não é para que nós façamos o que nós quer, mas para que nós façamos o que ele quer. Então a lei é cheia de graça. A lei é a própria graça de Deus revelada. Então, continuando, né, como nós vimos essas doutrinas, né, salvação, regeneração, justificação, a compreensão da vida após a morte é completamente diferente no Novo Testamento, assim como as demais. Cremos que na Bíblia, como palavra, anote aí, como palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Ela é palavra de Deus. E nós cremos também que Deus é o mesmo Deus no Velho e no Novo Testamento. Que Deus, ele é bom, não só no Novo, como muita gente diz. Não, mas ele é bom também no Velho. Ele é bom, ele é misericordioso. Ele é bondoso, ele é gracioso também no Velho. E quando nós olhamos aí o 3, né, os manuscritos do Novo Testamento, é aquilo que deixaram escrito, né, como eu disse. Esses homens, eles deixaram os seus livros, né, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, né, o cânon, escritos, né? Eles deixaram escritos, depois de muitos anos foram sendo descobertos. É isso que nós temos. E nós vemos que homens como César, Platão, Homero são inquestionáveis a existência deles, né? Porém, nós vemos que muitas pessoas creem mais que esses homens existiram do que o próprio Deus, né? Nós vemos que muitas pessoas acreditam naquilo que eles deixaram escritos, né? As pessoas até hoje pegam escritos de Platão, né? De César, de Homero, e falam, não, esses homens realmente existiram, mas só que a palavra de Deus, não, isso aí é coisa fictícia. Coisa que inventaram, coisa que não existiu. Aí você olha para essa tabelinha aí, eu não vou me aprofundar nisso, mas você vai ver o escrito, a cópia mais antiga, diferença, manuscritos hoje. Você vai ver que se você olhar para o Novo Testamento, ele vai dar muito mais base para nós acreditarmos nele do que nesses outros escritos. Mas só que, é que nem diz, né? O povo não quer enxergar isso. O povo não quer ver isso. O povo não quer confirmar isso. E a credibilidade dos escritos de César, Platão ou Homero são aceitos com naturalidade, enquanto que os textos bíblicos recebem regularmente críticas. Contudo, isso é bom, porque fez com que os linguistas e exegetas bíblicos se esforçassem ao máximo para expor e fundamentar tecnicamente estes materiais. Então, isso, de certa forma, é bom. Que as pessoas, às vezes, não creem
Por quê? Porque leva nós a estudarmos mais, para nós pegarmos e falarmos para essas pessoas, não, eu creio por causa disso, para nós fundamentarmos a nossa fé. Mesma coisa quando um ateu ou uma pessoa que não crê em Deus, né, pergunta para você, por que você crê em Deus? Rapaz, dependendo do que a gente vai falar, ele vai rir na nossa cara e falar, você crê por causa disso? Isso aí não me dá fundamento nenhum, né? Isso não prova que Deus existe, não é assim que eles falam? Isso não prova que Deus existe. Aí você pode falar, eles não vão crer. E isso é bom, por quê? Porque cada dia mais nós vemos os homens estudando, indo lá, voltando lá na história, né? Tem aquele pastor lá, o Rodrigo, né? Eu acho que é Rodrigo, né? Que você vê que ele vai lá na história, né? Ele estuda realmente arqueologia. Não é só estudar a Bíblia, mas só que ele vai lá no local, estudar arqueologia, né? Ele pega, né, todos os sinais que são encontrados e para provar realmente que Deus existiu, que Deus veio a essa terra, e mesmo as pessoas vendo essas provas, todas essas provas, eles contestam. Eles ainda contestam. Eles ainda falam, não, isso aí foi inventado, não. Mesmo provando, Vande, que Deus existiu, mesmo tendo lá a arqueologia, né, todos esses estudos provando, muita gente ainda não crê. Mas Deus, quando Ele se revelar, né, quando o Espírito Santo tocar no coração deles, eles vão realmente abrir os olhos, né, porque a Bíblia diz assim, né, que as pessoas são cegas espiritualmente. A Bíblia fala dessa forma. E eu achei interessante também esse ponto 4, a cronologia básica. Antigo e Novo Testamento. Olha só, aqui nós temos uma cronologia, né, que vai mostrar os anos, né? Olha só, aí primeiro tem o Antigo Testamento, depois tem o Novo Testamento. Isso aqui é muito importante para nós estudarmos, tá? Por quê? Esse livro, isso aqui, ó, leva para sua casa. Muitas vezes a gente acha que isso aqui é só para estudar agora no domingo, né? Aqui, né, com um facilitador, que eu sou apenas um facilitador, e pronto, eu vou falar e vocês só vão ouvir. Não, isso aqui é para a gente estudar. E eu gostei muito disso aqui, olha só. Aqui ele vai falar dos fatos históricos e vai mostrar os anos certinho que aconteceu. Né? Porque muitas vezes a gente sabe de uma história, mas a gente não sabe nem quando aconteceu. Se foi antes de Cristo ou depois de Cristo. Olha aí, eu marquei alguns fatos aqui históricos que eu gostei bastante. Né? Aí no Antigo Testamento, o primeiro aí nós vamos ver, né, que acontece 2166 antes de Cristo a 1805, que é o período dos patriarcas, né? Já no Novo Testamento eu marquei ali, né, só risquei assim com a caneta, o batismo de Jesus. Quando que acontece o batismo de Jesus? No ano 29. Olha só, eu não sabia disso. Você sabia disso, Vande? Você sabia disso, meu irmão? Você sabia disso, meu irmão? Eu não sabia. Você sabia, pastor? O pastor já sabia, né? Você sabia, Ana? Então, olha só. Então, aconteceu no ano 29, como todos sabem, né? Como que é dividido hoje a história? O período histórico é antes de Cristo, não é assim? E depois de Cristo. Então, nós vemos que o Novo Testamento ele é antes, né? Antes de Cristo. E agora o Novo começa a contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no Novo Testamento, eu gostei disso aqui, porque mostra os anos certinhos, que aconteceu alguns fatos históricos que eu não sabia o ano. Outro, né, o batismo de Jesus, então, acontece no ano 29. A morte e ressurreição de Jesus, isso aqui, eu creio que todos sabem, né, que Jesus morreu com quantos anos? 33, né? Então, realmente, 33. Então, foi no ano 33. Porque o calendário, né, começa a contar a partir do nascimento de Jesus. Então, se ele morreu com 33, era o ano 33 também, do novo calendário, né? De Jesus Cristo. O martírio de Estevão. Isso aqui eu não sabia. Acontece 2 anos depois, né, da morte de Jesus, aquele martírio, né, que todo mundo gosta de ler. Eu gosto demais daquilo, né? Aquele homem sendo apedrejado, né, todo mundo matando, ele ainda adorando ao Senhor, né? Adorando ao Senhor. Então acontece no ano 35, 2 anos depois. E 1 ano depois, né? Olha só que interessante. 1 ano depois da morte de Estevão, um homem que foi ali, né, um mártir. Nós vemos que também a história vai dizer que Paulo estava ali, contemplando, olhando aquela morte, né? Que Paulo, ele lutava também, né, contra os cristãos, buscando também
provas, né, buscando também aceitação, né, dos governadores da época para perseguir os cristãos. E nós vemos que Paulo ele está ali na morte de Estevão, né? Que a capa de Estevão está na onde? Nos pés de Paulo, aos pés de Paulo. Então Paulo ele presenciou aquela morte. Paulo presenciou aquela morte. Mas ali começa também, eu creio, uma grande mudança. Deus começa já a trabalhar a partir dali. Imagina Paulo, esse homem que estava perseguindo a igreja, olhar aquela morte e aquele homem morrer também com a fé inabalável. Não, pode me apedrejar, pode me matar, que eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Eu vou morrer, mas vou morrer adorando. E ele começa a adorar o Senhor, né? E seu espírito vai subindo para o céu. A sua alma. Imagina Paulo olhar naquela cena, né? Um homem que estava perseguindo os cristãos. E um ano depois de Paulo, né? Ele permitir a morte dos cristãos, perseguir os cristãos, o que acontece? A conversão desse homem. Um ano depois, acontece a conversão desse homem. Esse homem que estava perseguindo a igreja. Esse homem que estava indo buscar, né? Indo buscar a aceitação, né, do governador da época para continuar perseguindo os cristãos. No caminho, o que a gente vê? Eles também sendo convertidos, né? Deus indo até ele, abrindo seus olhos, ou melhor, fechando, né, que ele fica cego por um tempo ali, mas só que Deus se revela para este homem. E quando eu olho para a Bíblia, eu achei interessante, então, porque ali tem os anos certinhos, né? Então, no ano 35, Paulo vê a morte de Estevão, e no outro ano, a conversão de Paulo. Outro que eu marquei aqui também é a escrita do Apocalipse, né? Então, nós vemos que a escrita do Apocalipse é no ano 95, né? Onde João escreve aquilo ali, né? E a gente vê a escrita da carta de João, né? Que são as últimas cartas ali da Bíblia, que já começa desde o ano 85. Então, vai mais ou menos 10 anos, né, até ele escrever as cartas de João e depois o Apocalipse, né, onde ele tem a revelação ali. Então, olha só que interessante, você também pode olhar aí, né, depois você, que nem eu falei, aqui eu sou apenas um facilitador, mas na sua casa, olhe mais, estude mais, né? Não é só aqui, não é só esse tempo, não. Isso aqui é para a gente estudar realmente. A escola bíblica dominical não é apenas um domingo, não é só dominical, mas também tem que ser na segunda, na terça, nós temos que estudarmos a Bíblia. Aprendermos, como eu disse para vocês, isso aqui foi interessante para mim, que eu não sabia muita coisa que estava aqui. Para nós encerrarmos, como eu disse, hoje é só a introdução, coisa rápida. O ponto 5 vai dizer assim, as forças centrípeta e centrífuga na missão. Isso aqui nós vemos que é usado na física, né? E nós vemos também que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles mudam um pouco a ênfase missional das pessoas e da igreja, né? Olha só, utilizando-se de elementos da física, é possível identificar uma importante diferença na essência da missão do povo de Israel para a missão da igreja, como eu disse. Se nós olharmos o Antigo Testamento, há uma missão ali para o povo de Israel, que é diferente hoje da nossa missão. Como eu disse, não significa que Deus é um no Antigo e Deus é um novo Deus no Novo Testamento, não. Mas só que nós vemos que há missões diferentes, sim. Há coisas diferentes. Como se nós olharmos para leis, tinha mais de 800 leis. Não é só o decálogo que existia naquela época do povo de Israel. Se nós formos aplicar para os nossos dias, nós estamos mortos. Ninguém vai conseguir seguir aquelas leis. E até mesmo eles criavam leis que nem os judeus mesmos, né, o povo de Israel, eles criavam leis que nem eles mesmos conseguiam cumprir aquelas leis. Mas muitas vezes eles queriam ser autoritários, né? Nós vemos os fariseus, eles criavam leis que nem eles mesmos seguiam. Eles criavam leis só para pôr um jugo sobre o povo de Deus. E eles sempre davam um jeitinho, né? Como falo, um jeitinho brasileiro, né? De enganar, de manipular aquelas leis para eles se mostrarem santos. E muitas vezes, né? Até hoje nós vemos isso, né? Pessoas, né? Pastores, líderes, né, seja quem for, manipulando algumas leis, seja não só a lei bíblica, mas vamos pôr a lei que há no nosso país, como tinha naquela época as leis deles. Você vê pessoas manipulando a lei hoje ou não, para se beneficiar? Acontece, Vande? A pessoa manipula a lei, né? Mas só que ela quer lei para o outro, né? Ela fala assim, não, essa lei eu manipulo, mas ele tem que cumprir a lei. Ah, não, eu não vou pagar meu imposto, né? Eu não vou declarar meu imposto, eu não vou declarar isso, aquilo, mas só que o outro tem que declarar. Nós vemos isso acontecendo hoje ou não? Então, nessa época também era a mesma coisa. Eles faziam leis para, assim, pôr um jugo sobre o povo,
leis que nem eles mesmos seguiam, lei que nem eles mesmos conseguiam viver aquilo, mas só que eles faziam, para pôr mais peso sobre o povo. Mas voltando aqui para a nossa lição, nós vemos então que a missão do povo ali de Israel é diferente hoje da nossa missão. Então, como eu disse ali, há, né, há dois elementos aqui que é usado na física, né, que é o centrípeto e o centrífugo. No centrípeto, né, que é o Antigo Testamento, nós vemos que a força ela segue em direção ao centro. Os povos vizinhos deveriam olhar para a lei, ou seja, o centro era a lei. Então, no Antigo Testamento, o centro era somente a lei, ou seja, o povo tinha que seguir o quê? A lei, para ser salvo, né? para que eles ganhassem a salvação, para que eles agradassem a Deus. E nós vemos que muitas vezes Moisés fica bravo com o povo, por quê? Porque eles desobedecem à lei. Eles não eram obedientes àquela lei, que era aquilo que Deus queria do seu povo, que eles fossem obedientes à lei. Então os povos vizinhos, né, eles deveriam olhar para a lei, a qual definia o ser dos judeus, ver para crer. Então lá em Deuteronômio 4, abre aí comigo. Deuteronômio 4. Aqui nós vamos ver que o Moisés ele vai exortar o povo à obediência. Versículo 5 diz assim: calma, vô. Tá vendo mesmo, hein? Diz assim, ó: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou. Ou seja, as leis, né? Para que vocês o cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardam e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Ou seja, como toda esta lei que eu estou dando a vocês. Ou seja, que lei que é tão perfeita, que é tão justa, que é tão boa como essa lei que o Deus nos deu. Então Moisés aqui, nós estamos vendo que ele está falando assim, olha só: sigam esta lei. Sejam obedientes. Esse é o grande ponto. Essa é a ênfase missional, podem ver. É ser. Eles tinham que ser o quê? Obedientes. Então, olha só. A grande ênfase, então, do Velho Testamento eram eles ser obedientes à lei de Deus. Era apenas isso. Eles olhar para a lei de Deus, obedecer ela. Ser fiel a ela. Era isso que Deus exigia do seu povo. Porém, no Novo Testamento, né, é centrífugo, né, algo centrífugo, que diz assim: vão e façam discípulos. Cristo ele está no centro e a partir dele o movimento é na direção do centro para fora. Olha só como que vai mudar agora. Eclesia, que significa chamados para fora. Ou seja, no Novo Testamento eles só tinham que ser obedientes. Eles só apenas tinham que olhar para o centro. Quem que era o centro? Deus e a sua lei. Já no Novo Testamento vai mudar. Agora nós temos que sermos obedientes, mas só que agora nós temos que ir e fazer discípulos. Agora não basta só ser, Vande. Não é só você ser obediente. Você também tem uma missão agora. Você também tem uma missão agora, meu irmão. Minha irmã, nós temos a missão de ir e fazer novos discípulos. Não basta só eu ser obediente. Não basta somente eu ser salvo. Não, só eu ser salvo tá bom. Deixa os outros de lado. Aquele que está perdido, ele que se vire com a sua salvação, não. Agora a nova missão, e essa missão é da igreja. Essa missão não é só minha, não é somente do pastor, não, essa é a nossa missão como igreja. Ir e fazer novos discípulos. Mateus 28. Esse texto, né, que todos nós conhecemos, né? Mateus 28.
verso 18 ao 19 vai dizer, esses versos vão dizer, como todos nós conhecemos, né? Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então agora não basta só ser obediente. Não, isso aqui é uma ordenança também. Isso aqui também é uma lei para nós. Ele não está dizendo só, se você querer, você vai. Ele está falando isso? Não, ele está falando, portanto, vão. Portanto, vão e façam discípulos, né? Se você querer. Não é opcional, não, é portanto, vão. Ele está mandando aqui para os seus discípulos, ele está dando ali uma obrigação para eles fazer. Uma tarefa que eles devem concluir, que eles devem fazer. E o que nós vemos quando Jesus sobe aos céus? Eles vão obedecer essa lei ou não? Eles vão obedecer esse mandamento de Deus ou não? Se eles não tivessem obedecido, eu e você, nós não estaríamos aqui hoje. Nós nem conheceríamos o Evangelho, ou talvez nós nunca nem teríamos ouvido falar de Jesus. Se eles não tivessem obedecido o ide e fazer discípulos. Porque esses homens foram obedientes, nós estamos aqui hoje como igreja. Porque eles fizeram discípulos, não só agora para o povo de Israel, não só para os judeus, mas agora é para todas as nações. Então o que muda do Novo para o Velho Testamento? No Velho era para quem? Para os israelitas, para os judeus. Agora não, agora é para todas as nações. Agora a obrigação de ser não é só minha, mas só que agora eu tenho também que levar para os outros. Não é só eu ser obediente, não é apenas só eu ser convertido, não. Agora eu tenho uma missão. Agora eu tenho uma missão de ir e fazer mais discípulos e mais discípulos para Deus. E essa é a nossa missão. Então, no Novo Testamento, a grande ênfase missional é ir e fazer. Ser, ir e fazer. Vamos repetir? Vamos lá, bem forte. Ser, ir e fazer. Ser, ir e fazer. Ser, primeiramente, olha só, há uma sequência. O ser, porque não adianta você ir sem você ser, né? Como que você vai dar algo que você também não tem? Né? Como você quer que a pessoa seja algo que você nem é? Então a primeira coisa é você ser obediente, você ser um cristão genuíno, uma pessoa quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é essa pessoa, Deus vai tocar no seu coração para você ir fazer também novos discípulos. E hoje, no Novo Testamento, hoje também, nos nossos dias atuais, quando nós também queremos que o nosso irmão seja. Quando nós conhecemos a graça abundante em nossas vidas, nós queremos também que o nosso irmão experimente isso. Né? Eu tenho certeza que essa tem sido a luta não só minha, mas de muitos irmãos aqui orando, para que familiares, né, para que amigos também conheçam essa graça. E deixa eu te falar, isso também é a missão nossa, levar a palavra até eles. Isso também é uma ordenança para nós, não é só para os 12 discípulos, não. Ou para os discípulos que estavam ali com Jesus, não. Isso também é missão para nós nos dias de hoje. Lá no trabalho, Vande, é nossa missão. É nossa missão. Na rua, irmã, também, onde você anda, nas suas vizinhas também ali, é nossa missão, né? Com nossos familiares. Né, meu irmão? No seu trabalho também é essa missão. Na escola também é sua missão, fazer discípulos. Pastor também, né? Pastor, olha só, né, o peso também que há em cima de um pastor. Não, ele tem que fazer discípulos, ele tem que fazer isso e aquilo, não é, pastor? Não somente no pastor, mas também sobre nós. Muitas vezes nós queremos olhar para o Velho Testamento, né? O pastor como a figura de Moisés. Não, é Moisés que tem que fazer, né? Não, vai você, Moisés, até Deus, né? Hoje nós fazemos muitas vezes nós queremos o Velho Testamento falar assim, não, eu não, deixa que ele vai fazer. Né? Eu não quero isso não. Olha só, Moisés, vai lá e fale até Deus, fale com Deus por nós. Né? Aí Moisés vai lá, recebe de Deus e vem e passa para o... Nós queremos isso, que o pastor vem, né, e passe para nós tudo mastigado.
O livro lá, né, fala sobre isso essa semana, que eu li, que é mentor segundo o coração de Deus. Ele vai falar sobre isso, que ele queria tudo mastigadinho, né? Tudo prontinho. Tudo prontinho. E muitas vezes nós queremos isso. Tudo pronto, tudo mastigado, que o outro passe a sabedoria que ele tem, né? Como se isso fosse possível. Deixa eu falar, a sabedoria que você aprende, absorve, ninguém pode roubar de você. Ninguém pode pegar de você. Você acha que uma pessoa que está lá 20, 30, 40 anos estudando, você vai pegar aquilo dela? Ah, meu irmão, abra sua Bíblia, vai ler, vai orar, põe... Porque você não vai pegar aquilo. Mas você pode sim chegar um dia lá. Não é verdade? Você pode sim, estudando, buscando aquilo com afinco. Mas muitas vezes nós queremos só pegar tudo mastigado. Não, mas só que nós temos que nos dedicarmos, sermos verdadeiros cristãos, irmos e fazer novos discípulos, não deixar essa missão só para o outro, mas também nós assumirmos essa missão. E aí tem as perguntinhas aí, vai ter 3 perguntas que eu quero que os irmãos respondam, tá? Se os irmãos, isso é uma tarefa, tá? Importante não esquecer de responder. Eu já respondi, né? E se os irmãos quiserem responder aqui agora, encerrando esse momento, pode responder, tirar dúvida com o pastor, comigo, com o irmão Vanderlei, que é um homem também conhecido, pode tirar dúvida, com o irmão Claudinei também, que ou se quiser se juntar, pode também, tá? Respondendo juntos, ou em casa também, se você preferir. Então vamos encerrar esse estudo, e como eu disse, isso é apenas uma introdução básica, tá? Para nós entendermos um pouco da diferença do Velho para o Novo Testamento, para entendermos a ênfase que há no Novo Testamento. E a ênfase que nós aprendemos hoje é ser, ir e fazer. Ser, ir e fazer. Amém? Pedi para o irmão Vanderlei estar orando, estamos encerrando esse momento. O irmão Vanderlei vai estar orando por esse estudo. Ana já encerrou aí, Ana? Está encerrando? Pode estar orando, tá, meu irmão? Para nós encerrarmos esse estudo.